Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Brown e sejam bem-vindos aqui ao segundo vídeo do dia, segundo vídeo dessa terça-feira aqui no canal Daniel Brown Oficial, tudo de futebol, tudo de Botafogo, seja muito bem-vindo, se inscreva aqui no canal, cara, tá chegando aqui, caiu de paraquedas, se inscreve, vai me ajudar pra caramba, não vai te atrapalhar em nada. Pelo contrário, você vai ter acesso aqui ao conteúdo, ativa as notificações para não ficar por fora de nada aqui que eu falar. E fica ligado, cara, manda aqui o teu abraço aqui pro canal, manda o teu salve com seu nome e a cidade de onde você tá falando, que eu vou mandar um recado para você sempre no início aqui desse vídeo. Os escolhidos dessa vez foram os seguintes camaradas aí que mandaram os abraços. Foram eles o Rafael Rodrigues de Boa Vista, em Roraima. Aí depois teve o Heitor Andrade de Macau, no Rio Grande do Norte. E por último, o Carlos Leandro, do Rio Bananal, no Espírito Santo, cara. Gente do Brasil inteiro acompanhando aqui o canal Daniel Brown Oficial. Rumo aos 15 mil, hein? Tô achando que a gente consegue chegar aos 15 mil aí antes do fim de semana. Vamos ver, né? Não custa sonhar. Então é isso, cara. Se inscreva aqui no canal pra me dar aquela força. Rumo aos 20 mil. Tô querendo chegar aos 20 mil em janeiro. E vambora pra mais um vídeo aqui do canal. Vamos lá, gente, tá chegando a hora, pouco mais de 24 horas para a partida entre Botafogo e Chapecoense na Arena Condá. Faltam aí 4 jogos para o fim do campeonato, o Botafogo enfrentando a Chape, depois enfrenta o Inter, depois o Atlético Mineiro e na última rodada o Ceará no Newton Santos. Nesse confronto, Botafogo e Chapecoense, para mim, se tratando aí de atmosfera, se tratando de contexto, por mais que as outras equipes que o Botafogo venha enfrentar são as mais qualificadas, talvez seja, digamos, o mais delicado, o confronto mais delicado em que uma vitória, cara, coloca o Botafogo no paraíso e uma derrota recoloca o Botafogo numa situação delicadíssima, né? Então uma linha muito tênue que o Botafogo vai correr nesses 90 minutos. No último vídeo, né, em que eu falei aí do Gabriel, falei da situação dos salários, isso é muito importante, tá, gente? Os salários, eles precisam realmente ser quitados para que o Botafogo ele tenha um bom desempenho na partida contra a Chapecoense. Eu falei também sobre o possível time, uma possibilidade da repetição, né, da escalação do time que enfrentou o Corinthians, que venceu o Corinthians Newton Santos na última rodada. E aí eu expliquei a situação do Igor Castro na ponta, né, da possibilidade da repetição do time, mas aí a gente tem uma notícia, né, de que o Valentim ele deve voltar com o Carly para a zaga, né, vai colocar o Marcelo novamente no banco, o Carly que está tomando aí sucessivos cartões amarelos por suspensão. Aí ele, por demérito próprio, né, tava jogando mal, né, e sendo amarelado o tempo todo, né, acaba saindo do time, entra o Marcelo que tá voando tecnicamente. O que o Valentim faz? Ele vai colocar o Carly de novo e vai colocar o Marcelo no banco. Para mim não tem explicação, gente. Não tem explicação. Por mais que eu ache o Carly um bom zagueiro, só tá numa má fase, não tem explicação, não tem cabimento uma mudança dessa nesse momento, cara. Não tem cabimento, não tem explicação. É jogo aéreo, é pra colar no Everaldo, não tem explicação, não tem justificativa. Pra mim, é tentar dificultar mais ainda as coisas que poderiam ser boas aí na zaga do Botafogo, né? Mas tomara que o Carly consiga suprir bem essa ausência do Marcelo por escolha do Valentim. É muito difícil. E se o Valentim, nesse momento, ele está acabando por complicar, né, ele está optando por complicar mais as coisas do que já são complicadas, né? Imagine se algumas coisas assim começarem a contribuir além disso, né, que é o que pode acontecer nas últimas rodadas por conta do número exagerado de jogadores pendurados nesse time do Botafogo. Tem muitos e muitos jogadores aí, pelo menos com um cartão amarelo, e alguns jogadores bem importantes com 2 cartões, e aí tomam algum cartão, ficam de fora das últimas rodadas aí bem importantes. Tinha uma planilha, né, que eu fazia aí, as anotações dos jogadores que estavam pendurados, né, suspensos. Só que eu acabei perdendo, e quem me salvou aí, tinha essa planilha na mão, foi o Rodrigo Silva, lá do Esporte Interativo. Eu agradeço aí, ele é fera, né? Então vamos lá, os pendurados, cara, olha só, jogadores, o João Paulo tá pendurado, o Marcinho tá pendurado, aí tem ainda Gabriel, Bochecha, Lucas Campos, Alex Santana, Valência, Cícero, Luiz Fernando e Vitor Rangel, né? São 10 jogadores do Botafogo pendurados, e a gente coloca aí pelo menos uns 4 jogadores importantes aí, né? Se você for parar para pensar, o João Paulo, o Gabriel, o Cícero e o Alex Santana, que são os jogadores que vêm sendo titulares aí nos últimos jogos, além do Marcinho, que pode retornar na partida contra o Internacional. E isso é muito perigoso, rapaziada. Imagina ficar sem o João Paulo, vamos dizer, toma um amarelo, fica sem o João Paulo na partida contra o Ceará, né, na última rodada. É muito perigoso. Imagina ficar sem o Gabriel, né, na partida contra o Inter, por exemplo. Então isso é muito perigoso. O Botafogo ele vai ter que pautar estratégia nisso também. Mas aí a gente falou do Marcinho, vamos tocar aí no ponto. Marcinho, notícia aí do Thiago Franklin, nosso parceiro Thiago Franklin do canal do TF. O Marcinho pode retornar após a contusão que ele teve no joelho
sofrida na partida contra o Santos, ele que não atua desde o jogo contra o Santos na Vila Belmiro. Ele teve uma lesão naquele confronto, né? Deu assistência para o gol do Igor Cássio, mas aí lesionou o joelho e ficou fora das partidas aí seguintes contra o Flamengo, contra o Avaí, contra o Atlético Paranaense, enfim. E aí uma bela notícia, né? Se tratando aí das últimas 3 partidas, o Marcinho voltando, vamos ver como é que ele vai voltar, né? A gente está vendo aí como é o nosso departamento médico, a estrutura, né, desse departamento médico, dando uma olhada aí no Alex Santana, de como ele voltou num ritmo bem abaixo do que é o normal dele. E o Marcinho, vamos ver como é que ele vai voltar, mas sinceramente eu tenho grandes expectativas na medida em que o lateral titular nesse momento é o Fernando, né, que para mim não dá conta da posição, ainda mais no momento delicado que o Botafogo está na tabela. Para mim o Fernando não é para ser titular do Botafogo, né, e aí a gente vai ter aí provavelmente o último jogo até a volta do Marcinho e do Fernando como titular contra a Chapecoense, né, e o que eu ainda acho um risco, né, se tratando de uma equipe que ataca muito pelos lados do campo. Agora vamos falar, já que a gente está falando de Fernando, Marcinho e tudo mais, vamos falar um pouquinho de categorias de base, gente? Que o pessoal fala, porra, eu vejo algumas pessoas reclamando que a base do Botafogo é horrorosa, alguns falando que a base é a salvação, né? Eu vi muita gente comentando lá no meu Instagram, no Brown Fogo, que as categorias de base estão sustentando aí o barulho do Botafogo no momento de perseverança, de força de vontade e até na qualidade técnica, né, dentro das possibilidades que esse time pode fazer. A gente viu aí metade do time que enfrentou a equipe do Corinthians e que venceu o Corinthians pelo placar de 1-0 no Newton Santos no último domingo, sendo composto aí pelas categorias de base, por jogadores formados dentro do Botafogo. Fernando, Marcelo, Yuri, Igor Cássio e Juan. 5 jogadores dos 11 titulares formados nas categorias de base do Botafogo, essa geração aí, em que boa parte compôs aí o grupo do time campeão brasileiro de 2016 no Sub-20, né? O Marcelo era titular na equipe, o Juan também era aproveitado. No banco de reservas você tem também o Rickson, você tem o Anderson, o Lucas Campos, Lucas Barros, Malben, você tem também o Pachu e o Vinícius Tanque, que foram revelados nas categorias de base do Botafogo. Você tem também o Luiz Henrique, né, que vem sendo relacionado aí pela primeira vez, vai ser relacionado, vai ficar no banco também contra a Chapecoense. Você tem o Canu, o próprio goleiro Saulo. Então o Botafogo, né, isso daí foi uma parada que a gente fez aqui, eu falei isso num vídeo há mais ou menos uns 3 meses, né? Saiu, né, uma matéria, um destaque na imprensa corporativa de que o Botafogo era o time que mais utilizava jogadores da base nesse campeonato, né? O Botafogo é o time que mais utiliza jogadores da base no Campeonato Brasileiro. E aí há o questionamento, será que é por necessidade ou é por planejamento? É claro que é uma questão mais necessária. O Botafogo ele não tem dinheiro para contratar os melhores jogadores do mercado, e aí ficar gastando dinheiro com jogadores com refugos da Série B ou sei lá, de times do mercado alternativo, é muito mais jogo você tentar colocar para jogar os jogadores das categorias de base do time, que vem sustentando nessa medida de que o Botafogo ele tem que sobreviver e tem que ficar na primeira divisão. Mas é claro que a questão do trabalho ele poderia ser muito melhor feito, né, nos termos de planejamento e de investimento. Da mesma forma que o Botafogo é o time que mais utiliza jogadores da base no campeonato, o Botafogo é um dos times que menos investe na base dentre todos os times da primeira divisão do Campeonato Brasileiro. O Botafogo, se eu não me engano, investe na base menos do que todos os seus rivais cariocas. O Botafogo talvez invista menos do que todos os outros clubes aí do eixo desses G12, né, contando os times do Sul, de Minas, os 4 de São Paulo. O Botafogo acho que investe menos na base, por exemplo, do que o Goiás, né, que forma muitos jogadores. Uma comparação breve com o Flamengo, rapaziada. É claro que o Flamengo ele tá cheio de dinheiro, né, mas além do dinheiro, você tem o planejamento, você tem a estrutura, a suplementação dentro das categorias de base, você tem todo um trabalho minucioso para você pegar esse jogador que tá saindo do Sub-20, não é alçar ele em 5 partidas como titular de qualquer maneira, não é você pegar o jogador e sei lá, né, fazer com que colocar nas costas dele uma responsabilidade de um desespero da equipe, ou você queimá-lo e emprestar ele para qualquer time. Você pega esse jogador e tenta realmente lapidá-lo, né, para fazer uma transição das categorias de base pro profissional adequada. No Flamengo você tem isso, no Botafogo não tem. O Botafogo ele teve um time campeão brasileiro praticamente inteiro de jogadores que foram renegados, ficam no banco, nem relacionados são. Em 2016, os jogadores foram
campeões, né? O Rickson, o Henderson, outros jogadores ficaram treinando à parte, Lucas Campos, né? Nem entravam em campo. Claro que o rendimento desses jogadores ele vai cair, eles não estão em atividade, eles não estão em transição, eles não estão em modo de preparo. Aí empresta para o Paraná, empresta, sei lá, para o Cianorte, empresta para o Muriaé, não vai adiantar, né? No Flamengo, e aí você tem obviamente um investimento. O investimento do Flamengo, se eu não me engano, em 2019, ele foi de 23 milhões só nas categorias de base. 23 milhões, repito, só nas categorias de base. Já no Botafogo, né, você tem um número assim abaixo de 5 vezes disso aí que o Flamengo investe, né? 5 vezes menos o investimento aí do Botafogo, né, que é de aproximadamente 4 milhões de reais. Portanto, fica a dica aí para a SA, para os caras que vão assumir, que podem assumir o futebol do clube de maneira profissional em 2020. Não é apenas vou montar uma seleção, não é apenas vou contratar isso, vou contratar aquilo. Eu quero ver quem é que vai ser o diretor da base, eu quero ver quem vai ser o gerente da base, eu quero ver quantos milhões desse dinheiro que vai entrar, desse aporte financeiro que vai ter com esse fundo de investimento, vai para as categorias de base, vai para a suplementação, vai para a musculação, para a academia, para toda a estrutura, para fazer com que esses jogadores consigam realmente se tornar profissionais aptos a ajudar o Botafogo, não só no esforço, né? Porque esses jogadores da base já são esforçados, eles recebem menos e são mais esforçados do que refugos que chegam no Botafogo. Mas esses caras, eles precisam ter a qualidade, a qualidade eles já têm. Esse time recentemente foi campeão brasileiro. O que precisa é de uma estrutura para formar esses jogadores e colocá-los num patamar profissional. É isso que falta no Botafogo. Galera, vamos ficando por aqui. Eu vou fechar esse vídeo de maneira diferente, né? Uma homenagem ao goleiro Jefferson, que há um ano atrás se despediu dos gramados, exatamente no dia 26 de novembro de 2018. O Jefferson fazia a sua última partida na vitória do Botafogo sobre o Paraná. O time inteiro jogou de branco para que ele jogasse com a camisa comemorativa, que era listrar, né? Simbolizando aquela camisa preta e branca, e que eram substituídas aí as cores preta e branca pelas listras cinza e azul, que sempre foram as camisas que o Jefferson, na maioria das vezes, usou ao longo de toda a trajetória de todos esses quase 15 anos de futebol do Botafogo, até na primeira passagem e depois na segunda passagem, que foram 10 anos de clube, né? E para quem não se lembra, eu fiz um texto, né? Há exatamente um ano atrás eu fiz um texto, uma crônica narrada, que é daquele estilão que eu gosto de fazer, em homenagem ao nosso goleiro. Vou deixar um trechinho aqui para vocês, né, pelo menos do início dessa crônica. Então, e aí se vocês quiserem conferi-la de maneira na íntegra, né, vocês podem acessar lá o Brownie Fogo, que a crônica tá por lá, o vídeo tá lá, e eu também vou publicar esse vídeo aqui no canal no YouTube na quinta-feira, que é o dia aí do TBT. Hoje tinha muita coisa para falar, então não deu para publicar só esse vídeo. Vamos ficando por aqui, um forte abraço, até a próxima, se inscreva aqui no canal e ative as notificações, que amanhã tem um pré-jogo Botafogo e Chapecoense. Até a próxima, fui! Oi Jefferson, eu de novo. O cara aí que você perguntou ao Dr. Sálvio quando viu o meu primeiro texto ano passado. Haja palavra, né? E talvez bata com o tamanho da sua história que tanto gostamos. E haja história. De momentos vibrantes, às vezes mais murchos, outros um pouco desesperadores. Tudo na vida tem seus altos e altos. Se tratando de Jefferson, os voos alçados para defender as bolas mais impossíveis sempre tiveram essa característica. Jefferson é do tipo de goleiro que muda jogo. São centenas de defesas fenomenais. Fica difícil lembrar específicas. Cabeçada do Luiz Fabiano, chute do Renato Abreu, bombardeios defendidos no Olímpico em luta por título, no Newton Santos em dia comum, no Beira-Rio, no Pacaembu em risco de queda, na Vila Belmiro respirando por aparelhos. Em décadas, anos e situações diferentes. São 10 anos de um camisa 1 que poderia muito bem vestir a 10. Que completava com maestria os outros 10 em campo em épocas de bons times, e que valia ainda mais que os outros 10 em times ruins. E como eu disse da última vez, se você nos fez Botafogo de novo, chegava o momento de te transformarmos em Jefferson mais uma vez. Só não esperávamos que fosse tão rápido. O que vimos contra o Galo naquela noite do dia 9 de julho de 2017 foi surreal. Com você na meta e nós com uma única meta: te ovacionar. Podia ser diferente, mas façamos nossa parte como sempre. O sentimento, ao menos, continua sendo diferente. Somos um só. Obrigado, Jefferson. Daniel Brownie.